Este é o programa Debate Brasil, eu sou Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com dois professores do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me refiro ao professor Maurício Metri e Rafael Padula. Rafael, Maurício, muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite do programa Debate Brasil. E, em primeiro lugar, gostaria que vocês colocassem para os nossos telespectadores o que significa hoje a economia política internacional. Maurício. Bem, Paulo, primeiramente agradecer, parabenizar aí o programa, uma satisfação. Economia política internacional é um campo das relações internacionais que vem se desenvolvendo há bastante tempo, né, e se consagrando e se desenvolvendo. Tem como um certo desafio, como uma agenda de pesquisa, uma combinação dos aspectos políticos e econômicos para se interpretar os acontecimentos internacionais, né? Então, esse campo se desenvolveu a partir dos anos 70, né, em função de uma série de acontecimentos relativo com os Estados Unidos, sobretudo da sua política externa, né, da política externa americana. E a partir dali, desses acontecimentos de natureza política e econômica, como a Guerra do Vietnã, a crise do dólar, o choque do petróleo, a desaceleração das economias do centro, né, dos países centrais, isso levou uma série de reflexões sobre o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que o campo, né, a economia política internacional, ela vem nessa agenda, né, derivada da política externa americana. Nasce muito mais em função dos fatos do que propriamente de um campo de ideias que por si vai se desenvolvendo. Então, a partir dali, o pessoal da área de política, né, de ciência política, percebeu que havia uma necessidade de interlocução maior com a economia, né, para entender os acontecimentos de então. E o pessoal da economia, no mesmo movimento, né, e aí no caso o Keohane e o Nye, né, são os principais autores, começaram a falar também de uma interdependência complexa, nesse sentido que o sistema era uma novidade do sistema internacional. Então, o debate original da economia política internacional, final dos anos 60, e muito marcado por esses acontecimentos e que geram dentro dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, perguntas e uma agenda de pesquisa, né, por conta desses fatos. Esse debate imediatamente se transforma num debate sobre a crise de hegemonia americana, né, que se no início era uma questão de uma interdependência complexa entre atores políticos e econômicos que atuam no sistema internacional, rapidamente isso se transformou numa discussão sobre a hegemonia americana, né? Está em crise, não está em crise, sobretudo por conta dos trabalhos do Kindleberg, né, e do Gilpin. Então, a economia política internacional o debate dela foi se transformando. Nos anos 70, por conta do agravamento do contexto internacional, isso se desenvolveu dessa forma. E nos anos 80, uma nova inflexão, né, por conta até da retomada da hegemonia americana, do esforço de uma projeção de poder e de uma retomada da própria Guerra Fria e de uma proposta de globalização do sistema, de liberalização da ordem econômica internacional. Isso, digamos, a discussão de crise passou a ser uma discussão de retomada, né, do poder e da inserção norte-americana. Então, nesse sentido, o Brasil, né, se fez presente nesse debate. Há um artigo muito importante da professora Maria da Conceição Tavares, de 84, em que ela, de uma forma muito original, inclusive até pioneira do ponto de vista da periferia do sistema, faz uma reflexão sobre isso, né, apontando um movimento articulado de uma diplomacia das armas com uma diplomacia monetária, diplomacia do dólar, nessa estratégia americana de retomada e restauração de uma ordem, enfim, da hegemonia americana, né. Então, o debate da EPI vem evoluindo nesse sentido, vem acompanhando muito os desafios da política externa americana. Eu acho que esse aqui é o ponto que caracteriza a economia política internacional enquanto campo de pesquisa, um campo que se desenvolveu no âmbito das relações internacionais, por ser um campo que permite uma interdisciplinaridade maior, né, entre as questões de natureza política e as questões de natureza econômica. Nos anos 90, a economia política internacional, enquanto área, vai se consolidando, se institucionalizando.
De um tempo para cá já existem vários cursos de pós-graduação, né, na área, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, mas também tem na Alemanha, tem em outros países. No Brasil, o trabalho de um grupo de professores da UFRJ e da Unicamp, do ponto de vista de pesquisa, de agenda, foi se consolidando até, digamos, na consolidação e num projeto de uma pós-graduação no âmbito da economia política internacional. Agora, nesse plano internacional, Rafael, o Maurício deu muita ênfase, naturalmente, a esse processo de afirmação dos Estados Unidos como uma potência hegemônica. Como que as reflexões nessa área se davam quando do auge, por exemplo, da Guerra Fria? Existia algum tipo de reflexão mais sistêmica a respeito desse momento histórico? Pois é, complementando o que o Maurício falou, e colocando uma perspectiva bem histórica da disciplina, né, se nós pegarmos lá os economistas políticos, né, que originaram a economia política, como William Pett, James Stewart, ou Alexander Hamilton nos Estados Unidos, Frederick List, até o Adam Smith, né? Esses autores, eles tinham uma perspectiva bem ampla, eles não separavam economia de política e poder de riqueza, eles sempre buscavam uma perspectiva muito ampla, né? E essas questões apareciam interconectadas. Mesmo o Adam Smith, que privilegia muito o livre mercado, a livre iniciativa, o individualismo e o cosmopolitismo, né? Ele faz uma conexão sobre como isso é uma forma de se alcançar a paz mundial através do aumento da interdependência dos fluxos econômicos, né? Enquanto List, Pett, Hamilton estão pensando uma estratégia de desenvolvimento para os seus países retardatários superarem a sua condição de atraso e alcançarem uma posição mais privilegiada no âmbito internacional, mas sempre com reflexão sobre economia e política, poder e riqueza, Estado e economia, Estado e mercado, né? E o que a gente vai ter no início do século XX, principalmente, né, é uma segmentação de disciplinas, uma especialização, uma separação da economia e da política, né? Os economistas vão ficar economicistas, né? E o pessoal da política vai pensar política sem olhar para a economia, né? Esse processo de segmentação ou de especialização é uma tendência geral, né, nas ciências sociais, nas ciências de forma geral, e até uma forma dessas disciplinas tentarem se autoafirmar como uma disciplina, uma área de conhecimento que tem um campo próprio, tá? E então o que a gente vai ter aí durante a Guerra Fria, além dessa segmentação, também uma influência muito grande do behaviorismo, a ideia de matematizar, modelizar, a ideia de que a ciência tem que prever o futuro, tem que construir modelos preditivos, tudo isso o que vai colocar, vamos dizer assim, vai colocar a economia e muitas disciplinas num campo muito mais abstrato do que real, se afastando muito da realidade. Então, o que vai acontecer nos anos 70 é que, para responder esse desafio da questão da hegemonia americana ou da crise sistêmica, da crise do sistema de Bretton Woods, né, a Susan Strand e outros cientistas políticos vão perceber que não é suficiente olhar só do ponto de vista político ou olhar só do ponto de vista econômico. Então, a Susan Strand vai até falar economia internacional e política internacional, um caso de negligência mútua, né, que é preciso ser superado para se entender o que está acontecendo, né? Isso vai acontecer com diferentes perspectivas, de uma perspectiva realista das relações internacionais, de uma perspectiva liberal, também de uma perspectiva marxista, vai vir o Wallenstein, o Arrighi, enfim, todos esses autores. Mas vamos dizer que ali no pós-guerra, durante a Guerra Fria, né, os autores de política internacional estavam muito preocupados com a confrontação bipolar no campo militar, né, aquele jogo de poder bipolar, e nesse sentido não olhavam muito para o campo econômico. E os autores de economia, né, seguiram muito essa matematização, modelização behaviorista, né, mas a gente pode ver uma pequena exceção ali na CEPAL, no estruturalismo latino-americano do Prebes, né, com o Celso Furtado também, né. Outros autores também da teoria da dependência marxista também, que vão tentar ter uma tradição crítica, né, que não vai abandonar o lado político, de certa forma, né, mas não vai fazer uma boa conexão entre a questão econômica e a questão militar em si, né, ou a questão militar sempre parece que é uma questão subalterna a um objetivo puramente econômico, né, então não fazem uma conexão tão assim sinérgica e equivalente entre economia política, entre poder e riqueza, como vai acontecer na retomada da agenda de economia política internacional, né? Nesse sentido, até uma discussão se economia política internacional é um subcampo das relações internacionais,
né, já que parte dos autores de relações internacionais, ou se, pelo contrário, seria um campo mais amplo do que relações internacionais, onde relações internacionais e economia seriam subsidiárias dessa disciplina, dessa área de conhecimento mais amplo, que é a economia política internacional, que vai englobar não só economia internacional e política internacional, ou economia política e política internacional, vai englobar geopolítica, vai englobar história, enfim, vai buscar uma reflexão interdisciplinar muito ampla, né? E sempre em evolução, sempre respondendo a desafios, né? Então, durante a Guerra Fria, a gente sofre com esse problema da segmentação, né, da área de conhecimento das disciplinas e que vai ser respondido nos anos 70 ali com uma suposta crise de hegemonia, uma crise sistêmica, né, que vai acabar tendo como resposta essa reflexão mais ampla, né, de economia política internacional e que vem se desdobrando até hoje, sempre em evolução. Nos anos 70, Maurício, nós tivemos alguns episódios históricos muito importantes. Houve a denúncia do acordo de Bretton Woods por parte do governo norte-americano, houve o processo de descolonização da África com uma projeção de governos nascentes fortemente influenciados pela União Soviética, houve a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. O que ocorreu justamente nesse período que antecedeu, paradoxalmente, uma projeção dos Estados Unidos cada vez maior a partir dos anos 80 e que contrariavam muitas avaliações que apontavam que nos anos 70 nós teríamos ali uma ascensão muito forte no mundo socialista, ao mesmo tempo em que havia um declínio do poderio norte-americano. Isso, na verdade, não se confirmou ao longo dos anos 80. No teu ponto de vista, o que ocorreu? Bem, pergunta absolutamente pertinente, né? Digamos assim, talvez, eu acho que os anos 70 são uma verdadeira incógnita, né? No sentido de uma pesquisa, de uma agenda, porque de fato se há um consenso sobre os anos 70 é justamente o fato de que ali há uma certa condensação de uma série de transformações em diversos âmbitos. E aí eu, com base no que o próprio professor Rafael falou, a incapacidade ou a limitação que cada campo tem de interpretar ou dar, digamos assim, abarcar com satisfação os diversos acontecimentos, processos, fenômenos sociais, históricos, de diversas naturezas que estão acontecendo ali. Mas uma pista assim, que ajuda a, digamos, a orientar, uma forma de orientar o olhar sobre aqueles acontecimentos e que é fruto de uma série de pesquisas que a gente vem fazendo, inclusive no âmbito do próprio programa de Economia Política Internacional, é partir das disputas de natureza mais geopolíticas dos anos 60, das rivalidades interestatais e do aguçamento dessas rivalidades para entender as mudanças e as estratégias que foram feitas, inclusive no âmbito monetário, financeiro, enfim, e como aquilo foi repercutindo em diversas instâncias ou dimensões que eram estratégicas do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, talvez ali o governo Nixon, né, a inauguração de uma política externa absolutamente audaciosa, uma diplomacia triangular visando, digamos, a retomada de uma iniciativa estratégica, né, diante dos impasses e da própria projeção da União Soviética no contexto dos anos 60. Isso ajuda muito a orientar e tem gerado perguntas e tem instigado muito uma reflexão, inclusive sobre o fim dos acordos de Bretton Woods, a redefinição das parcerias estratégicas dos Estados Unidos no jogo geoeconômico, né, deslocando a prioridade, uma inserção prioritária do Japão e da Europa, no caso, sobretudo, da Alemanha, como parceiros estratégicos, e a redefinição desse papel, sobretudo, a China, né, em função dessa estratégia do âmbito da diplomacia triangular que eles inauguraram. Isso é bastante interessante, porque daí você começa a perceber uma série de, digamos, transformações em função de uma iniciativa que tem parte da política externa. Outras, agora, obviamente... Política externa norte-americana. Norte-americana. Agora,
Então, por exemplo, o próprio choque do petróleo, digamos, uma forma de se pensar, tem a ver com as articulações dos Estados Unidos, com a sua proximidade com a Arábia Saudita e a necessidade de garantir que, ao se redefinir, né, de romper, na verdade, unilateralmente os acordos de Bretton Woods, garantir que a unidade de referência internacional permaneceria sendo o dólar. E, para isso, o petróleo teve uma função chave no sentido da cotação do barril continuar sendo definida em dólar e não em uma outra moeda, como tinham sido, digamos, algumas propostas nessa direção. Enfim, mas de fato os anos 70 são anos assim de que até pelo fato da EPI nascer naquele contexto, ou a própria origem da EPI surgir ali, as questões que dali derivam todo o debate, né, é muito por conta dessa singularidade dessa década, né, no sentido de uma década que, de fato, é uma grande transformação do ponto de vista do sistema internacional. Daí começaram a surgir questões como qual a fonte, né, de uma hegemonia, né? Qual o papel de um hegemon, ele tem um papel ou não tem, um papel estabilizador ou desestabilizador, né? Qual é o papel da moeda internacional, enfim, em que se assenta, né, a emissão, o poder de emissão de uma moeda internacional e quais os privilégios que um país emissor de uma moeda internacional adquire, né? Então, todos esses debates passaram a ser importantes do ponto de vista da política externa americana e do próprio funcionamento do sistema internacional. E até a ideia de transições hegemônicas, como se dão essas transições, através de guerras, de forma pacífica, qual o ineditismo daquele momento ou não, né? E um fato importante ali, até para as interpretações de crise hegemônica ou não, foi a ideia de que o dólar poderia deixar de ser moeda internacional, né? Os Estados Unidos vinham correndo em déficits recorrentes, né? Então haveria um desafio ao dólar e o que vai acontecer ali seria o que até o professor José Luiz Fiore chama de um salto para frente, né? Uma fuga para frente da hegemonia americana, da política externa americana, que colocar o sistema internacional em crise quando ele era conveniente, mas para reafirmar a sua hegemonia e principalmente o poder da sua moeda no sistema internacional, né? E o dólar passa a não ser mais calcado, né, baseado em sua equivalência ao ouro e passa a ser, então, apoiado pelo poder das armas e pelo poder tecnológico estadunidense, né? Então, essa questão é muito interessante, essa relação aí entre uma possível crise de hegemonia, uma agenda de pesquisa que vai se formar, né, e como os Estados Unidos articula isso de forma inédita, né, como nunca havia ocorrido no sistema internacional, gerando várias questões e várias pesquisas que não estão esgotadas, né, são sempre objetos de muito debate e sempre muitas questões novas estão sendo levantadas sobre esse período, né, dos anos 70, que é muito rico. Era um período de detente também, né, nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai ser abandonado no fim dos anos 70, né, com os Estados Unidos retomando aí na chamada Segunda Guerra Fria de forma bem agressiva, apostando seus gastos militares e fazendo também um jogo ali muito importante no campo do petróleo, né, com seu aliado estratégico que era a Arábia Saudita, né, para jogar o preço do petróleo lá para baixo, petróleo que era muito importante para a União Soviética, né. Parece que o petróleo e as armas são variáveis essenciais hoje para se definir esse papel hegemônico que é exercido, pelo menos de forma inconteste até agora, pelos Estados Unidos. Nós vamos agora, Maurício e Rafael, a um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes com essa conversa importante com os professores Maurício Metri e Rafael Padula a respeito justamente do significado da economia política internacional. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os professores do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional do UFRJ, Maurício Metri e Rafael Padula.
Antes de continuarmos a nossa conversa, quero lembrar que todos os nossos programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Você poderá acessar lá não somente a entrevista com os professores da UFRJ, bem como com um conjunto de programas que temos realizado nesses últimos anos. Maurício e Rafael, no bloco anterior, vocês deram um quadro bastante interessante sobre o que significa economia política internacional. E eu aqui fiquei pensando, nós podemos confundir essa nova área de estudo com o próprio diagnóstico e exame da hegemonia norte-americana? Maurício. Claro, eu acho que Paulo, eu acho que é muito pertinente pensar por esse caminho, porque se por um lado o campo tem se organizado em torno da política externa americana, o debate, né, a evolução desse debate, as perguntas que tem nascido dentro dele, dentre aqueles que dele participam, né? Ao longo dos anos 60, 70, com a crise da hegemonia, nos anos 90, questão dos 80, a retomada da hegemonia americana, nos anos 90, uma espécie de estabilização do sistema, ou pelo menos uma perspectiva de fim das guerras e coisas desse tipo. Por outro lado, como o professor Rafael colocou, a pergunta, né, digamos, da economia política internacional, como é que é possível pensar as questões econômicas e políticas a partir de um mesmo olhar, né, para os acontecimentos internacionais, é uma pergunta que remete, na verdade, a um passado muito mais distante para a história do sistema internacional, né? Por isso que não é difícil encontrar autores, como o Rafael falou, como William Pett, que se debruçaram sobre o sistema e olharam o sistema de uma perspectiva competitiva do ponto de vista do poder e da riqueza das nações. O mesmo aparece também nos teóricos do imperialismo, né, do final do século XIX, início do século XX, que estão olhando para o sistema tentando entender as questões relativas ao imperialismo e das transformações relativas à segunda revolução industrial, né, das grandes corporações, das economias de escala. Como é que é possível identificar ou pensar analiticamente, desenvolver conceitos e métodos que te permitam entender as transformações do sistema nesse sentido. Então, por isso que hoje, né, enfim, do ponto de vista dos Estados Unidos, toda a sua estratégia, os movimentos que as suas iniciativas são absolutamente decisivos para o ordenamento, as tentativas de ordenamento ou de vetos dos Estados Unidos no sistema, do ponto de vista de como ele se organiza economicamente e do ponto de vista da sua estruturação, das suas hierarquias políticas, né, e da competição interestatal que hoje se caracteriza no sistema. Então, por exemplo, as questões que estão por detrás da crise da Ucrânia, né, das tensões entre Estados Unidos e a Rússia, as questões relativas à relação competitiva e complementar entre Estados Unidos e China. Isso são movimentos, digamos assim, absolutamente centrais e que moldam os parâmetros e as dinâmicas do sistema internacional como um todo, né? Rafael Padula, no bloco anterior, você em determinado momento fez referência a países retardatários e se referindo, na verdade, à Alemanha e aos Estados Unidos. Eu gostaria que você voltasse um pouco à história do mundo e do desenvolvimento capitalista, porque para muitos de nós é incompreensível hoje o papel subalterno que economias como a alemã, a japonesa ou a norte-americana já exerceram e o esforço que esses países fizeram justamente para mudar a sua estatura no panorama internacional. Queria que você abordasse isso, porque muitos não imaginam, por exemplo, na situação atual do Brasil, que nós podemos e certamente devemos aspirar a um lugar no mundo muito mais coerente com a potencialidade do nosso país, que é um Estado nacional singular. Portanto, eu gostaria que você voltasse a essa referência a respeito dos países retardatários. Poderíamos chamar de países retardatários ou atrasados, relativamente atrasados, né? Pegando a história, né, das políticas econômicas e do desenvolvimento econômico, que a gente chama hoje em dia de desenvolvimento econômico, né? Esses países ocuparam uma posição, né, não privilegiada, uma posição atrasada. Inclusive, a Alemanha tem uma unificação tardia, né? Os Estados Unidos, né, era uma periferia que vai se tornar independente no fim do século XVIII. Né? Então, enfim, são países que tiveram uma posição
de atraso, nem sempre estiveram na posição que nós encontramos atualmente, né? E o interessante é que nesse momento de atraso, né, onde eram economias relativamente atrasadas, por exemplo, William Pett, né, está lá no século XVII na Inglaterra, olhando para uma Holanda que é mais avançada, ou para uma França que é um desafio para a Inglaterra, enfim, está olhando para referências externas e pensando como a Inglaterra, né, qual estratégia de poder e riqueza a Inglaterra deve adotar para superar, né, esses adversários e alcançar o seu lugar ao sol, né? E é interessante como essa posição de atraso estimulou pensamentos nesse sentido, né, nesses países. A mesma questão para a Alemanha, no meio do século XIX, né, 1841, que é o livro clássico do Friedrich List, ele está pensando a união aduaneira alemã, a unificação alemã e como a Alemanha deveria, né, se comportar, quais políticas deveria adotar. E para o List, a política que um país adota depende do seu estágio, do seu grau de desenvolvimento, né? Um país avançado deve ter um determinado tipo de política. Agora, um país atrasado, ele deve ter uma política diferenciada para se desenvolver e alcançar aquele lugar. Então, o List está pensando uma estratégia para a Alemanha superar a Inglaterra, né? E, inclusive, o List já está olhando para os Estados Unidos e vê os Estados Unidos como uma possível potência futura. Ele conhecia bem os Estados Unidos. E, nesse sentido, o List vai cunhar uma frase que é bem interessante, né? Ele vai falar que a Inglaterra, os países desenvolvidos, eles sobem por uma escada e depois eles querem chutar essa escada, né? E até o nome do livro do Rajun Chang, né? Chutando a escada, sobre estratégias de desenvolvimento. Aliás, um belo livro que todos nós, brasileiros, talvez, deveríamos conhecer. Isso, muito interessante. Então, essa ideia do retardo e do atraso, o livro do Gresham Crow, que foi, acho que traduzido recentemente aqui no Brasil também, fala sobre a questão do atraso, enfim. É uma questão importante na literatura. Esses países já tiveram numa posição atrasada e tiveram uma estratégia, um pensamento e uma política, né, adotada para superar isso. Não foi por acaso, não foi pelo mercado que eles superaram isso. Foi com o Estado e mercado, com poder e riqueza e principalmente não só pensando economicamente, pensando também militarmente, né? Aquela dicotomia que às vezes é muito enfatizada, a ideia de que um país primeiro tem que resolver todos os seus problemas internos para depois pensar na sua projeção externa, isso não é verdade. Se a gente pegar lá os federalistas, né, refletindo sobre a união das 13 colônias estadunidenses, né, eles vão falar que os Estados Unidos nasce para ser um árbitro das relações políticas entre o velho mundo e o novo mundo, né? Eles já vão pensar que o continente americano é o perímetro de segurança dos Estados Unidos e que os Estados Unidos têm que contrabalançar o poder da Inglaterra no Atlântico Norte, né? Ou seja, já nascem pensando grande, né? Enquanto no Brasil a gente tem muita gente pensando como se o Brasil fosse uma Costa Rica, né? Um país tão grande, se a gente pegar a lista dos principais países em termos de população, PIB e território, o Brasil vai estar lá figurando entre os principais, algo que poucos, né, países constatam, né? Então, enfim, pensar uma estratégia para o Brasil, pensar como o Brasil deve superar a sua condição atual é uma questão fundamental, né? É um imperativo não só econômico, mas geoestratégico, né? E aí, nesse sentido, até a ideia de América do Sul, né, Atlântico Sul e África, como uma região onde o Brasil deve atuar permanentemente, né? Não por altruísmo, porque é bonzinho, né? Mas a ideia de que se o Brasil tiver uma relação mutuamente benéfica e promover o desenvolvimento dos seus vizinhos, né, ele vai estar construindo um entorno regional seguro e livre de influência de potências externas que podem trazer insegurança, desafiar o Brasil do ponto de vista militar ou até mesmo do ponto de vista econômico, né? Aí entra a reflexão mais ampla atual da relação entre China e América do Sul, China e Brasil, e da relação histórica das potências europeias com o Brasil e com a América do Sul, e das relações dos Estados Unidos com o Brasil e com a América do Sul. Os Estados Unidos que tem um projeto hegemônico global, mas, sobretudo, um projeto hegemônico regional, né, para a América, né? Isso transpareceu muito no projeto da ALCA, né, nos anos 90, mas é uma questão histórica presente na política externa americana, né? E nesse sentido, fazendo a ponte com a EPI, com a Economia Política Internacional, né, é interessante como essa agenda chega para a periferia ou para o Brasil, né, desse ponto de vista, das consequências da crise ou da retomada da hegemonia americana para o Brasil ou para a periferia, né, das chamadas supostas promessas da globalização, promessas de convergência de renda, riqueza e tecnologia, quais as consequências do livre mercado e dessas promessas
para a periferia, nesse sentido, né, a gente pode aprofundar isso depois, os professores da UFRJ, da Unicamp vão ser pioneiros com uma visão muito crítica em relação a essa globalização homogeneizadora, né, e provedora de convergência, né. Então, também a questão do aumento da simetria do poder militar, questão do próprio controle financeiro, do financiamento do comércio internacional, dos fluxos financeiros, do financiamento do comércio, das matérias-primas, do fluxo de investimentos global. Isso tudo vai impactar numa agenda e questões importantes que vão ter que ser respondidas na periferia e que vão estimular uma agenda de economia política internacional na periferia e no Brasil especificamente. Agora, Maurício, essa apologia das virtudes da globalização parece que ela repousa muito num senso comum que as relações internacionais se baseiam principalmente na ideia da cooperação entre os Estados nacionais. Procede essa imagem que muitos têm das relações entre os países? De fato, a ideia de globalização, ela nos últimos 20, 30 anos, ela foi muito construída e ainda continua sendo nos benefícios, né, que uma integração de mercados, uma integração, enfim, fluxos de comércio, financeiros, que isso traria uma convergência, né, uma harmonização dos povos ou das nações ou das economias, possibilidades de investimento, liberdades de oportunidades, né, e uma alocação eficiente do capital, do trabalho, enfim, o discurso foi muito construído assim, né? Isso foi uma espécie de inclusive, coincidiu, né, não por, enfim, talvez uma coincidência entre aspas, com o fim da Guerra Fria, né, com uma promessa de um mundo menos militar, menos em que os estados teriam uma inserção, um papel menos preponderante, que os mercados atuariam de uma forma mais, digamos assim, em benefício da humanidade, né? Dada, digamos assim, a tragédia que foi o século XX do ponto de vista da quantidade de guerra ou da competição militar, enfim. Houve até quem tivesse acreditado no fim da história. Exatamente, né? Fim dos Estados nacionais, fim das fronteiras. E o que se viu nos anos 90, para espanto de muitos, é que as crises econômicas foram sistêmicas, foram contínuas, né? Não é porque você teve o fim da Guerra Fria, uma inserção dos países na globalização, a estabilização econômica em muitos desses países por conta de uma reinserção no sistema financeiro internacional, não é por conta disso que não houve crise, ao contrário, as crises foram, assim de cabeça, me lembro que tiveram crise no início dos anos 90 na Europa, como da Libra na Inglaterra, em 94 México, 95 Brasil, 97 Rússia, 98 Brasil, 97 tiveram os asiáticos também, então enfim, depois a Argentina, Brasil novamente, enfim, as crises econômicas até desaguar numa das maiores crises econômicas da história, né, pelo menos desde 1929 até o presente, 2008, foi uma crise de proporções realmente significativas, né? E nesse processo, a globalização não trouxe uma estabilização no mercado, na verdade. O que se percebe pelos dados é uma polarização em termos da riqueza e da renda entre países e entre classes sociais, faixas sociais. Então, a ideia de que uma hegemonia norte-americana benéfica e uma globalização financeira, uma globalização econômica traria benéfica, não se verificou muito nos dados. Nem do ponto de vista militar, que é um ponto importante, porque durante o governo Clinton, os Estados Unidos fez mais intervenções militares do que toda a Guerra Fria. Então, as intervenções militares, por mais que viessem travestidas de intervenções humanitárias e outros nomes, elas permaneceram, as tensões, as guerras, enfim, os conflitos, permaneceram no sistema. Por isso que existe uma certa, digamos assim, de um tempo para cá, uma certa percepção, né, de uma certa fragilidade, uma certa daquela ideologia ou daquilo do que se previa, do que se queria com a globalização financeira, que pode ser entendida muitas vezes, a globalização econômica, como uma estratégia, inclusive, dos Estados Unidos de ordenamento do sistema, em função dos benefícios que uma ordem liberal traz para o país emissor da moeda internacional, em função dos capitais internacionais atuarem de forma estabilizadora dos Estados Unidos.
né? Os Estados Unidos são um país com o maior déficit em transações correntes e com o maior déficit público da história. Você junta todos os países com déficit de transações correntes do sistema, não chega ao déficit americano. E nem por isso os capitais se movimentam de modo especulativo contra os Estados Unidos. Ao contrário, quando você tem uma crise internacional na proporção que foi de 2008, os capitais foram na direção do título da dívida pública americana. O que explica isso do seu ponto de vista? Esse grau de confiança inabalável no dólar? Isso decorre de uma capacidade dos Estados Unidos, sendo muito breve, de impor a moeda deles como uma de referência internacional. A partir do momento que a moeda é a unidade de conta, a moeda de conta, que precifica, que denomina contratos a despeito do seu comportamento nos mercados de câmbio, isso se torna imperativo aos demais agentes do sistema a operarem em dólar, independente das taxas, enfim, de câmbio, ou de quanto o dólar se refere, ou qual é a cotação do dólar, ou do barril, ou do ouro em relação ao próprio dólar, das flutuações de mercado ou dos preços relativos. O poderio militar dos Estados Unidos tem peso nessa vitória, de alguma maneira, da política externa norte-americana, Rafael? Sem dúvida, o poder militar ele é fundamental, né? O poder tecnológico também. O poder tecnológico está muito atrelado ao poder militar, porque o complexo industrial militar americano, né, é fundamental para o avanço tecnológico dos Estados Unidos, para a sua liderança. Né? Talvez seja o principal propulsor, não é? Das Sim, inovações sem dúvida, tecnológicas. Né? Muito importante internamente para gerar renda e riqueza e muito importante do ponto de vista externo também, para a posição privilegiada dos Estados Unidos. Né? E nesse sentido, os Estados Unidos têm as condições de impor a sua moeda, né? Impor a sua dívida, né? Pode emitir lá o dólar, né? Sem nenhum lastro, né? Para outros países. Aquela discussão que a gente vê todo ano sobre o orçamento americano e déficit americano é uma discussão provinciana, né? Uma disputa interna entre partidos, enfim, mas não tem a ver com a realidade, né? Do poder americano, que é essa capacidade de impor a sua moeda e de emitir, né? O dólar de forma, né, ilimitada, né? Impondo sua dívida para outros países. Nós vamos a um breve intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui a vocês. Nesse mundo globalizado, sob forte hegemonia dos Estados Unidos, ainda é pertinente a ideia de um país construir uma estratégia eminentemente nacional? Eu deixo essa pergunta para vocês, para que vocês respondam no próximo bloco, porque agora nós vamos a um novo intervalo do nosso programa regulamentar e voltaremos em seguida com essa conversa muito interessante aqui com os professores Maurício Metri e Rafael Padula. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os professores da UFRJ, Rafael Padula e Maurício Metri, a respeito da economia política internacional. Eu deixei uma pergunta a vocês no último bloco, a respeito qual a pertinência no mundo atual de um país ousar pensar uma estratégia própria de desenvolvimento, um projeto nacional para o seu país. Maurício. Bem, eu diria, Paulo, que é quase que um imperativo do sistema, né? A partir do momento em que se pensa questões como das mais, né, digamos, do interesse comum geral de um país que tenha um bem-estar social, que resolva seus problemas de segurança alimentar, que tenha, digamos, autonomia sobre a sua trajetória, sobre o seu futuro, sobre o futuro das próximas gerações, é fundamental num sistema que é competitivo do ponto de vista político, militar, que é competitivo do ponto de vista econômico, a necessidade de pensar estratégias do ponto de vista para se mitigar vulnerabilidades, aproveitar
potencialidades e a necessidade de se preservar a autonomia sobre questões sensíveis, como a questão do petróleo, questão financeira, questão econômica, capacidade de desenvolvimento tecnológico. Isso, digamos assim, apostar as fichas no mercado, que os agentes de mercado têm uma capacidade de buscar e resolver esses desafios é bastante, digamos assim, frágil, enfim, inconsistente do ponto de vista histórico do que a história vem mostrando. Agora, Rafael, nem todos os países, me parece, podem ter a prerrogativa de pensar uma estratégia nacional própria. Eu acho que o Brasil é, nesse sentido, uma exceção. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos naturais, nós temos principalmente uma perspectiva, ao menos potencial, de geração de uma absoluta estratégia de produção de alimentos e de energia, que me parece são variáveis essenciais a qualquer projeto de desenvolvimento, de uma maneira muito singular. Como é que você vê a perspectiva de um projeto nacional para o Brasil nos dias de hoje? O Brasil ele tem muitas potencialidades, e isso é identificado, né, ao longo de uma vasta literatura, não só de economia, mas de geopolítica, enfim, vários campos, né? Mas o Brasil tem muitos desafios também, né? Por conta da nossa formação histórica, e isso não é uma singularidade do Brasil, né? Nós temos, primeiro, uma política interna, né? Uma divisão política interna muito fragmentadora, né? Com elites, né? Que não estão muito interessados em pensar uma inserção soberana para o Brasil, né? E isso enseja, né, isso dá muitas oportunidades para a influência de interesses externos penetrarem no Brasil e tentarem sempre, né, abafar ou minar qualquer projeto próprio do Brasil. Isso se dá de diferentes formas, né, com incentivos financeiros, incentivos de pesquisa, de forma ideológica, enfim, diferentes formas. E, ao mesmo tempo, um grande desafio para o Brasil é o seu próprio tamanho e posição geográfica, né? A posição geográfica do Brasil no continente americano, por exemplo, né, já o coloca em direta confrontação com a estratégia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm como imperativo geoestratégico de não deixar que nenhuma potência surja no hemisfério ocidental, no continente americano, ou muito menos uma aliança de potências, ou algo como Unasul e Mercosul, né? Porque isso desafia a hegemonia americana, né? E o imperativo geoestratégico para os Estados Unidos é se manter hegemônico na região, na América, né, que é a sua área de segurança. Qualquer desequilíbrio nesse sentido afeta a sua segurança territorial, né? Então, os Estados Unidos quer ter os recursos naturais da região ao seu dispor e não quer que nenhuma potência militar surja na região, porque isso pode ameaçar um desequilíbrio de poder militar favorável aos Estados Unidos. Então, tem muitos desafios aí para se construir um pensamento próprio ou para a própria ação. Por isso que é importante, quando se pensar numa inserção soberana para o Brasil ou num projeto de desenvolvimento para o Brasil, não deixar de pensar a questão militar e a questão da segurança. Segurança e desenvolvimento, a questão do poder militar e do poder econômico, né, estão sempre muito interconectadas e atreladas. Você não pode ter debilidade, vulnerabilidade em um campo e ser privilegiado em outro. Isso tem que caminhar junto, né? Então, nesse sentido, né, é importante que se privilegie um pensamento de economia política internacional, né? Um pensamento que tenha, né, uma reflexão sobre geoeconomia e geopolítica, atentando para essas questões de divisões políticas internas, de ideologias ou visões de mundo que são difundidas, né, não só na academia, mas na imprensa, enfim. A nossa própria inserção, né, não só econômica, política, militar, financeira, mas também a própria questão, já que a gente está falando aqui para uma televisão comunitária, né, a própria questão das comunicações, né, do pensamento vigente, das visões de mundo que circulam, né, porque a pauta da mídia brasileira ou latino-americana, né, é muito influenciada pelo que é determinado na Associação Interamericana de Imprensa, né, e também a gente é muito receptor, né? Nós somos muitos receptores de fontes primárias que são de agências internacionais, da pauta da imprensa internacional, e é praticamente dominado pelo eixo anglo-saxão, né? Então a gente tem todas essas questões para pensar aí nas nossas vulnerabilidades e desafios, né?
além das potencialidades que você chamou muito bem a atenção, né? O país com o tamanho do Brasil, com a população brasileira, é óbvio que é um imperativo pensar geoestrategicamente. O país que é marítimo, né? E ao mesmo tempo tem uma frente terrestre, né? Tem fronteira, né? Com quase todos os países da América do Sul, é o maior país do Atlântico Sul, né? Domina o saliente nordestino ali que faz a conexão entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, um país que tem uma posição geográfica fundamental, um tamanho gigantesco, recursos naturais abundantes, ou seja, um potencial enorme, mas esses potenciais também levam a enormes desafios, né, que são colocados pela própria geografia brasileira, né, e pela sua formação histórica, política histórica, né, e sua inserção colonial ou até depois da sua independência formal, que acabou aprofundando, né, essa forma colonial de inserção. E Maurício Metri, em que medida o programa de Economia Política Internacional da UFRJ nos ajuda a pensar o Brasil nos dias de hoje e nesses nossos imensos desafios? Bem, Paulo, o programa, assim, até resgatando um pouco a historinha da sua história, né, da sua institucionalização, da sua criação, ele deriva de uma reflexão, né, digamos, nos anos 80, que combinou, e isso é interessante, uma discussão brasileira sobre desenvolvimento, a época da crise da dívida, né, a crise dos anos 80, e combinou com uma reflexão sobre a crise da hegemonia americana ou não crise da hegemonia americana. Talvez essa, digamos, é aí que está um pouco a origem do programa, a origem das perguntas, da agenda de pesquisa do Programa de Economia Política Internacional da UFRJ, que vinha de uma tradição brasileira de refletir sobre o desenvolvimento da periferia, ou do subdesenvolvimento, o desenvolvimento nacional brasileiro nas suas diversas correntes de pensamento tal, e nas contribuições que diversos brasileiros tiveram nesse debate, mas a convergência dessa discussão específica do desenvolvimento brasileiro com as questões internacionais se deu nos anos 80 dentro da UFRJ. Isso é bastante interessante. A partir dali, uma série de agendas e de pesquisas se desenvolveram nos anos 90 com um olhar muito crítico sobre a globalização. Era uma espécie de uma economia política da globalização, contrapondo as interpretações mais de mercados ou de tecnologia, né, como se a globalização fosse um resultado de movimentos espontâneos de mercados ou resultados de inovações tecnológicas por si, né, e ao contrário, a ideia de uma crítica a esses movimentos e a essa interpretação histórica e associar à globalização uma tentativa de crítica e reinterpretação desse processo histórico característico dos anos 90, teve como resultado uma série de produção de livros, né, acadêmicos. O primeiro deles foi o Poder e Dinheiro, Estados e Moedas, Polarização e Crescimento, Poder Americano, enfim, acho que dentre outros trabalhos e eventos que se desenvolveram no âmbito da UFRJ, em parceria com o Instituto de Economia da Unicamp, e dali, né, dessa produção acadêmica e dessa vasta reflexão crítica e desse esforço intelectual, resultou um projeto de institucionalização de uma agenda de pesquisa, de um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado, em cujo centro está o debate da economia política internacional. É aí que vem o PEP se institucionaliza dessa forma. Hoje o UFRJ conta com o único programa de pós-graduação em Economia Política Internacional do Brasil, né, algo que, como eu falei em outra oportunidade, já existe em outros países de forma bastante significativa. O campo de EPI é um campo que vem tendo reconhecimento, inclusive nas grades de graduação dos cursos de Relações Internacionais, na orientação de diretrizes curriculares da ABRE, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, existe um reforço, né, uma ideia de reforçar a área de fortalecimento da área de EPI dentro das relações internacionais, e nesse sentido é uma área que vem se constituindo, né, já existe uma revista de economia política internacional, revista internacional, já existe congressos de economia política internacional, congressos internacionais nesse campo, e a UFRJ tem, digamos assim, essa vanguarda dentro do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento de linhas de pesquisa, de programas, de orientações, desenvolvimento de dissertações, teses, enfim, toda uma estruturação desse campo do ponto de vista de um programa de pós-graduação efetivo. E, Rafael, nós estamos num momento, aqui no Brasil, muito delicado. Nós temos uma combinação de crise política com crise econômica, e no centro dessa crise encontra-se a nossa maior empresa, a Petrobras,
justamente uma empresa que exerceu o monopólio estatal do petróleo durante muitos anos, mas que continua com um papel extremamente importante, inclusive pela descoberta do pré-sal. No início da nossa conversa, nós, em determinado momento, identificamos a hegemonia norte-americana como uma hegemonia muito fundada nas armas e no petróleo. Como é que você vê a atual crise da Petrobras? Bem, a atual crise da Petrobras, né, ela se coloca num contexto histórico muito específico, né, um contexto global muito específico, onde a questão do petróleo, né, passa a ser uma questão muito importante, né, onde há uma corrida, uma aceleração da competição, né, pelo domínio sobre recursos naturais estratégicos, de forma geral, né, e a questão do petróleo surge aí como uma questão muito importante, né, onde a gente tem uma China que é crescentemente importadora e demandante de petróleo, uma Índia também, né, que vai importar, né, 80% do petróleo que é consumido, né, no seu mercado interno, né, e a gente tem os Estados Unidos com uma visão muito interessante e antiga sobre isso, não é uma novidade, né, onde os Estados Unidos observa como muito importante controlar essas fontes estratégicas, não só controlar as fontes de petróleo, mas controlar também as rotas comerciais de petróleo, né? Mas não só para abastecer o seu mercado interno. Os Estados Unidos vê isso como importante para que ele ganhe um poder de chantagem, um poder de barganha sobre seus aliados e para que ele negue acesso aos seus rivais, né? Então é um momento muito interessante, onde a gente vê que a China se aproxima muito do Brasil e se aproxima muito, né, da Petrobras com financiamentos, onde o Brasil tenta uma política externa mais independente, né, da política externa americana, inclusive na Unasul propondo uma agenda de segurança própria para a América do Sul, uma política externa mais próxima da América do Sul, não dos Estados Unidos, mais próxima dos países do Sul global, né, não dos países do Hemisfério Norte, se articulando também no BRICS, né? Então acho importante colocar essa questão do petróleo, da Petrobras, de um ponto de vista mais amplo e a quem interessa isso, né, ou quem se beneficia com isso, né, com essa crise, né? Aí eu acho importantíssimo olhar para a política internacional, porque é um contexto de disputa, né? E aí, nesse sentido, né, o pré-sal está em jogo, né? O pré-sal não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista estratégico, da segurança, né? E também a própria presença da Petrobras na América do Sul, que estava sendo crescentemente importante, né? Também isso era interessante para o Brasil, né, para o Estado brasileiro, para a própria Petrobras, mas não era interessante para outros atores, né? Então, eu acho importante ver essa crise, né, e a forma como ela é gerada, a articulação entre atores internos e externos, do ponto de vista desses interesses globais mais amplos, né, que ajudam a explicar muita coisa que não é teoria da conspiração, muita coisa que está escrita claramente, né, quais são os objetivos da política externa americana, quais são os objetivos dos outros atores, né, e como esse contexto internacional vem acelerando cada vez mais a competição, inclusive com a retomada da Rússia, do Putin, né, uma política mais nacionalista também, em torno da questão do petróleo, né, onde há um movimento global de nacionalização, de apropriação desses recursos, da renda sobre esses recursos estratégicos e da posse sobre esses recursos estratégicos, né. E você, Maurício, como você vê esse momento? Não, a questão do petróleo parece que continua sendo estratégica no mundo industrializado. Como você vê o papel do Brasil e especialmente da Petrobras? Bem, Paulo, petróleo, século XX, a commodity mais importante, mais estratégica para o sistema. Ela está no centro de qualquer forças armadas e qualquer projeto de segurança e defesa. A questão do acesso da segurança energética é absolutamente decisivo. Do ponto de vista econômico, o petróleo também tem uma centralidade absolutamente decisiva, porque toda a indústria, né, as cadeias produtivas precisam de inúmeros derivados do petróleo, isso seja na agricultura, seja no setor industrial. A matriz de transporte é baseada, sobretudo, no óleo combustível. Então, nesse sentido, o petróleo passa a ser um instrumento não só para alavancar oportunidades de projeção de poder e riqueza de um Estado nacional, de uma economia nacional, como também um instrumento, como o professor Rafael Padula colocou, de veto, né, de uso estratégico num sistema que é competitivo. Então, nesse sentido, o petróleo acaba sendo uma variável que transcende
né, e esse é um ponto-chave, transcende o seu uso efetivo e direto como instrumento de política externa, seja para você fortalecer aliados, estabelecer alianças, ou para você dificultar ou exercer vetos aos seus rivais numa competição que envolve inúmeras variáveis. Do ponto de vista, eu iria até um pouco mais longe. O petróleo ele tem uma centralidade do ponto de vista do ordenamento do sistema monetário internacional, seja para a garantia do dólar como uma moeda de referência internacional, seja como uma estratégia dos países que têm um projeto de projeção de poder para contornar os efeitos de um ordenamento internacional monetário que se baseia numa moeda nacional, no caso o dólar, que é o problema da restrição externa. Você utilizar a exportação de petróleo como forma de auferir a divisa que viabiliza as importações que estão ligadas a qualquer projeto de projeção, enfim, da riqueza ou do poder de qualquer país. No caso da Petrobras específica, eu diria que ainda existe não só uma reflexão necessária sobre o pré-sal e a Petrobras no âmbito do sistema internacional, como uma questão interna das disputas políticas mais partidárias sobre como o pré-sal deve ser, digamos, o pré-sal e a Petrobras devem ser organizados, ou como é que esse setor deve ser organizado, enfim, muito influenciado por interesses estratégicos internacionais, como também por uma disputa desse excedente, do valor dessa riqueza, de como é que é a apropriação desse excedente, seja do ponto de vista do seu uso efetivo e, enfim, qual é a contrapartida que se dará ao uso desse petróleo. E no sentido mais conjuntural, uma disputa política intensa em função do quadro político eleitoral, em função da Petrobras caiu ao centro, uma espécie de tabuleiro de disputa, de uma disputa política eleitoral partidária que, enfim, que anda em pleno curso no Brasil de hoje. Essas questões, eu imagino, estarão no centro das preocupações que vocês certamente transmitirão a todos aqueles que têm acompanhado o seminário organizado pelo Clube de Engenharia, pela Associação de Engenheiros da Petrobras e pelo programa de pós-graduação em política, em economia política internacional, e que está tendo lugar justamente nesse mês de setembro no próprio Clube de Engenharia. Nesse sentido, eu agradeço muito a contribuição de vocês aqui como uma espécie de preâmbulo a essa iniciativa importante dessas entidades e que eu espero deixe um saldo relevante para a reflexão de todos nós a respeito do papel da Petrobras, do papel do petróleo e especialmente das imensas possibilidades que nós temos no nosso país. E agradeço a gentileza dessa entrevista de vocês. E eu agradeço a vocês, telespectadores. Eu espero que esse programa Debate Brasil traga a reflexão mais do que necessária, essencial, nesse momento que vivemos. A questão do petróleo e da própria importância da Petrobras. Muito obrigado a vocês.